Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de dezembro de 2025. Estamos de volta, trouxe de presente várias coisas, inclusive esses sons da beira do mar ali, a água quebrando nas pedras, eventualmente algum passarinho, né? Trouxe uma quantidade colossal de fotos. Aliás, eu tenho que confessar que eu estou gravando um pouquinho mais tarde porque eu não sossego, eu não relaxo, eu não fico tranquilo enquanto eu não der uma organizada nas fotos que eu tirei, selecionar, publicar lá no Flickr. Eu sou um pouco old school, né? Publicar no Smug Mug, que é o dono do Flickr hoje. Eu vou dar os links para quem quiser. Né, publiquei lá 58 fotos novas no álbum, as nossas fotos pessoais também eu organizei, já compartilhei com família. Desde sempre eu tenho essa coisa da imagem e da foto e uma ansiedade para saber como a foto ficou, se ficou boa ou não. É uma coisa que realmente marca o funcionamento das minhas emoções. É muito curioso porque eu me considero um tipo bastante verbal, né, uma personalidade bastante verbal, né, um homem de caracteres, por assim dizer, mas eu confesso que se eu escrever um texto e ficar ruim, se eu gravar um episódio e não ficar tão bom assim, se eu fizer uma palestra e de repente eu não desempenhei da melhor maneira possível, isso não me abala tanto quanto eventualmente eu achar que eu tirei uma foto decente e ela ficou ruim e eu perdi a oportunidade. Isso para mim é uma facada. Não me perguntem por quê, é mais ou menos assim que eu funciono, mas agora as fotos estão todas no ar, eu consigo de novo relembrar como foi essa semana. Foi uma semana inclusive um pouco mais estendida. Aliás, o episódio é muito curioso, não sei se vocês acompanharam, mas em outubro parece que um voo, não sei qual companhia aérea, já me esqueci, mas era um Airbus, ele estava voando de algum lugar para não sei para onde e subitamente ele despencou. Ele não chegou a bater, não morreu ninguém, mas foi uma queda tão súbita de altitude que muitas pessoas bateram com a cabeça no teto, um monte de gente se machucou, teve que fazer um pouso forçado. A questão é o que aconteceu. E, curiosamente, a hipótese mais que a imprensa está divulgando é que o equipamento ele foi afetado por raios cósmicos. Como assim raios cósmicos? Alienígenas? Não. A primeira coisa, quando eu vi raios cósmicos, eu falei, mas será que teve alguma atividade solar extraordinária? O Sol, essas últimas semanas, ele teve aí labaredas, prótons quase na velocidade da luz, derrubando redes radiofônicas, não sei aonde. Será que foi isso? Não, não foi do Sol. O Sol estava tranquilinho naquele momento. Então tudo indica que tenham sido raios cósmicos vindos do espaço sideral. Né? Aí você fala, bom, mas não é possível, como é que isso pode abalar uma aeronave tão colossal assim, né, quanto um Airbus? Mas o que acontece é que tudo hoje é digital e às vezes basta lá uma partícula, né, uma radiação qualquer um pouco mais energética, para de repente transformar um zero em um ou vice-versa. Você flipa ali o valor de algum dos dados e isso pode fazer com que os sensores ou o computador de bordo interprete tudo de alguma maneira caótica e imprevisível. Né? Então, quem diria que essa é a hipótese verdadeira, claro, e isso obrigou a Airbus a rever a segurança de todos os seus aviões. Então, para muitos deles, os mais novos, eles foram obrigados a fazer um update de software, tranquilo, deu algumas horas, mas para alguns modelos mais antigos, eles acabaram tendo que trocar equipamento. E imagina, já é um modelo antigo, cadê o equipamento para um modelo mais antigo, cadê peça de reposição? Em suma, durante uma semana, todas as empresas que tinham Airbus ofereceram contratempos ou produziram contratempos para os seus clientes, porque muitos voos foram adiados, incluindo o nosso. Então nós ficamos um dia a mais, celebramos, porque ninguém estava com muita pressa para voltar para essa cidade maluca, né? Então raios cósmicos acabaram afetando um pouco a nossa presença ali naquela ilha, mas voltamos felizes, as fotos estão bárbaras, mas eu tenho que confessar que eu levei livros, sempre levo, né? Levei audiolivros, sempre levo, levei os meus podcasts, eu sempre levo, mas eu tenho que confessar também
que num lugar assim tão paradisíaco, com a vida tão exuberante, eu não consigo parar de olhar. Eu estou sempre olhando, né? Eu não consigo segurar meus olhos, eu estou sempre ouvindo, né? Vira uma experiência de presente, de estar no presente, irresistível. Então eu consegui ouvir algumas coisas, eu vou até comentar com vocês, sobre a Roma Antiga, eu ouvi sobre a Alemanha no século XVIII, ouvi coisas que eu posso comentar com vocês aqui, mas eu confesso que mais ou menos como personagem do livro que eu comecei e terminei nessa viagem, O Senhor Palomar, é um livro do Ítalo Calvino, eu já comentei no episódio, eu gravei um episódio in loco, né, aliás, o volume ficou bastante baixo, eu peço desculpas, não sei se isso incomodou vocês. Agora, hoje mesmo de manhã, eu peguei aquele áudio e normalizei, quer dizer, coloquei ele no volume normal e publiquei de novo. Quem ouviu o último episódio, o penúltimo episódio, agora vai ouvir num volume um pouco mais civil, mas eu não editei nada, não mudei nada, só controlei o volume, né, gravei um episódio em loco, e nesse episódio eu comentei que o Ítalo Calvino é um dos autores favoritos, eu adoro esse cara, adoro, assim como eu adoro Mark Twain, assim como eu adoro George Orwell, assim como eu adoro Pirandello, né, e outros autores por aí, não é? Mas esse livro do Mr. Palomar é simplesmente um homem que não para de ver, né? E aí eu fui lendo o livro meio de soquinho, porque aquilo estava me incomodando um pouco, porque eu me senti a minha privacidade relativamente invadida. Por sorte, a identificação com o Sr. Palomar não é total, mas eu percebo ali que, bom, na verdade, aquilo não é o Sr. Palomar, aquilo é o Ítalo Calvino, né, criando um personagem para dar conta, provavelmente, de como ele mesmo funciona. E aí eu entendi por que eu acho que eu gosto tanto do Ítalo Calvino, porque acho que nós padecemos do mesmo mal. A gente não consegue parar de ver, e se possível com um olhar despido, né, com um olhar mais aberto e presente possível, se é que... A gente sabe que aqui no Radinho a gente nunca tem acesso total à realidade, claro, isso é uma completa ilusão, a realidade é sempre uma ilusão que o nosso cérebro cria, mas pelo menos se a gente conseguir escapar de algumas armadilhas de pensamento, a gente pode até tocar nesse assunto, nesse episódio, mas em suma, o Sr. Palomar aqui, enquanto estava lá vendo, sem parar, vendo luzes e cores e ondas e caranguejos e passarinhos, e aí você bota um snorkel, que é quanto custa um snorkel? É muito baratinho, mas é uma das melhores coisas que você pode investir, porque você bota uma máscara com aquele canudinho gozado lá, e pronto, você mergulha, literalmente mergulha, né, sensorialmente num universo que não é o seu. Em primeiro lugar, porque você deixa de ter peso. Em segundo lugar, porque você não está ouvindo mais, está ouvindo a sua respiração, né, e se você prestar atenção, você está ouvindo ali os peixinhos roendo os corais, né, alguns sons subaquáticos, mas é quase que uma experiência fora do corpo, por assim dizer, né, é o mais próximo que o Radinho chega perto disso, né, porque você outro modo de existência, a tua consciência passa a funcionar de uma maneira diferente, porque todas as referências foram para o espaço, né? E você está habitando um mundo tridimensional, você sobe, desce, é uma coisa muito, muito interessante, sem contar a exuberância completa de vida que, pelo menos nesse lugar, prospera, né, criaturas incríveis, peixes trombeta, daquelas... Aliás, pela primeira vez na vida, eu consegui registrar meio precariamente, eu ainda vou dar uma olhada nesse arquivo, mas eu sempre comento com vocês aqui do meu fascínio por cefalópodes. Cefalópodes são polvos, e lulas também. E tem um tipo, que acho que em inglês chama cuttlefish, eu não tenho certeza, que parece uma lula, mas é uma lula que muda de cor. Ela muda de cor, ela parece um IMAX, ela muda de cor sem parar, um negócio de louco, é um show de cores, né? E eu nunca tinha visto uma, e dessa vez eu vi duas, acho que elas deviam estar ali namorando, né? Deviam estar num processo de acasalamento, muito pequenininhas, mas deu para chegar muito perto, devia ter o que aquilo, 4, 5 centímetros, era uma criatura pequenina. Mas ver de perto aquela criatura translúcida, aquele olho azul extraordinário olhando para mim e as cores meio cintilando, já valeu a viagem, estou felicíssimo, consegui ver um linguado, que é feio que nem o demônio, consegui ver outras criaturas, peixe-vaca e outras criaturinhas que estão ali, né? Não que eu mergulhei a 100 metros de profundidade, Deus me livre, eu não sou tão corajoso assim, eu estou ali no rasinho, né? Quase dava para tocar o chão com o pé,
Então, essas coisas todas realmente são experiências que para mim são muito interessantes, sobretudo porque elas são não verbais. O que, na verdade, remete um pouco para um episódio recente, não é, em que eu estava discutindo com vocês aqui essa ilusão de que a inteligência de um chat GPT da vida um dia vai ser uma inteligência magnífica e tal, mas a inteligência de um modelo desses, ela, pelo menos o ponto de partida, é linguagem. E é uma confusão, né, que a gente acaba fazendo, linguagem com inteligência, o logos da razão, o logos da palavra. No começo era o verbo. Eu já comentei aqui com vocês que essa história do Gênesis aí é uma influência, na verdade, do pensamento grego em alguns judeus, né, que estavam helenizados. Então essa história do verbo, do logos, é uma ideia tipicamente grega, não é? Mas veja, em quantos momentos a gente está, ou quando eu estou fotografando, quando eu estou vendo as minhas fotos, ou quando você está lá vendo os peixes, você não está falando, você não está falando sozinho, seu cérebro não está, você está resolvendo problemas, inclusive, né, tomando decisões sem que isso envolva nenhuma palavra, o que é muito interessante. E, aliás, eu vou pegar um gancho aqui nessa história, já que eu estou falando aqui de animais, já que eu estou falando aqui de inteligência não necessariamente verbal, né? Estou falando aqui de estar no presente, estou falando aqui dessa sensação, que é uma sensação quase que transcendente, que te inunda quando você vê, sei lá, um belo arco-íris, quando você vê um pôr do sol que parece um quadro do Rothko, né? Isso em inglês tem uma palavra que eu nunca sei muito como traduzir, que é ó. Na verdade parece quando é o som que você faz assim, ó. Pois bem, chama ó em inglês, AWE. Em português é o que? Deslumbramento? Vamos chamar de deslumbramento. Né, que é um sentimento que eu acho que muita gente acaba associando com ideias religiosas. O cara vai ver um pôr do sol e vai achar que foi alguma divindade que fez aquilo. Né? Se chover, ele não vai lembrar dessa divindade, que é uma coisa bastante seletiva. Né? É como se a divindade só aparecesse ali para colocar cereja em bolo. Né? Mas, veja, essa sensação de você estar diante de alguma coisa maior que você, alguma coisa que transcende, né, o seu funcionamento, isso, na verdade, pode ser uma pista para um tema muito interessante. Eu estou no meio do vídeo, eu não acabei ainda. Vocês sabem que eu adoro aquele canal Religion for Breakfast, do Andrew, já esqueci o sobrenome do Andrew, não esqueci, Schmidt, não lembro. Eu adoro, e ele está fazendo um episódio sobre, com o seguinte título: Animais são religiosos? Como assim? Pera lá, muita calma nessa hora. Bom, por coincidência, eu já tinha comentado no episódio anterior que eu estava na praia lendo o Charles Darwin, que escreve extremamente bem. O Darwin escreve deliciosamente bem. Eu estava lendo The Descent of Man, justamente quando ele está falando não só da origem das espécies, mas como a nossa espécie propriamente dita se estabeleceu. Eu estou no comecinho do livro e ele está tentando ali, justamente o Darwin, acabar com qualquer noção de excepcionalidade, de que a gente seja tão diferente assim, né? Como se todo o resto do mundo tivesse sido feito num lugar e nós em outro. Tal. Então, ele vai tentar mostrar, mas veja, ele está falando ali 1800 e bolinha, final do século XIX, certo? 150 anos, não sei. Né? Ele está tentando mostrar ali com histórias que ele ouviu, histórias que ele viu, que a gente poderia chamar de anedotas. Não, anedota não quer dizer alguma coisa engraçada. Anedota simplesmente quer dizer uma história que se refere a um episódio que não necessariamente é representativo de alguma coisa maior. Ponto. Né? Mas ele está contando ali observações de outros cientistas, pesquisadores, biólogos, naturalistas, que demonstram que, veja, o que a gente requer, né, de uma definição do que seria um ser humano. É a emoção, é a compaixão, é a razão, é o raciocínio. E ele vai tentar mostrar por ali, são páginas deliciosas, com várias espécies, desde as mais óbvias, né, primatas, chimpanzés, alguns macacos aqui, alguns primatas aqui da América do Sul. Ele vai falar de um monte de bicho. E ele vai demonstrar que, olha, esses bichos conseguem resolver problema. Eles sentem dor, eles sentem alegria. Um cachorro sente alegria, é indiscutível. Né? Então, veja, tudo isso aparentemente deveria nos conectar ao resto do mundo, né? Ao resto da vida nesse planeta. Eu estou lá lendo o livro tranquilinho, e aí vamos voltar para o vídeo do Andrew, porque ele está falando o seguinte, bom,
não sei como é que você define religião, a gente pode já tocar nesse assunto daqui a pouquinho, porque ele vai dar uma proposta ali para o que poderia ser uma definição de religião, né? Aliás, vamos tocar nesse assunto já, porque o que define uma religião? Um texto sagrado, né? Algum criador do mundo, algum sistema moral de pecados, a vida após a morte, sei lá eu. Né? A gente pode imaginar ritos, sacerdotes, né? Não sei, feriados, né? Festas, tem o Natal chegando aí. Será que é isso que define uma religião? Veja bem, a primeira questão é que, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente está usando critérios que, curiosamente, se parecem muito com o catolicismo ou com a religião protestante. Não é? Então, então isso, aparentemente, isso, né, o cristianismo, ele tica essas caixinhas todas, as outras eu não sei, né, o que já demonstra ali um certo viés, né, uma certa, digamos assim, um certo vício de percepção. A segunda questão é que isso também, uma pergunta dessas, o que define uma religião, é um viés, ou pelo menos uma maneira de pensar, que pode ser chamada de essencialismo. Né, a ideia de que existem essências. Né? A gente já, quantas vezes aqui no Radinho, eu já tentei deixar claro, transparente e despido, etc. e tal, o quanto essa mania de pensar em essências, em coisas absolutas, é uma herança que vem dos gregos, vem do Platão, é uma desgraceira, não é essa ideia de que existem formas universais e perfeitas, que o mundo na verdade, é inferior porque ele não é exatamente igual essas coisas absolutas. A ideia de pensar em qualquer coisa absoluta, infelizmente, é um vírus que está contaminando a gente faz 2.500 anos. Mas vamos voltar. Essencialismo é quando você acredita que existe alguma essência por trás de fenômenos completamente diversos, o que não funciona muito bem, porque normalmente, primeiro você vai tentar usar algum tipo de modelo que curiosamente é parecido com o seu, né? E, em segundo lugar, desculpe, mas o mundo é muito maior do que isso. Né? Você tem culturas e povos históricos ou presentes que tem o que a gente poderia chamar vagamente de religiosidade, que não... Será que eles ticam todas as caixas? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar ali uma escalinha, quem tica mais, quem faz mais pontos, quem tirou 10 nessa escalinha e o resto não é, o resto é religião primitiva, o resto é misticismo. Bom, essa própria tentativa de você criar uma escala, de você criar alguma definição absoluta, desculpa, isso é preguiça mental. Né? De novo, o nosso cérebro não resiste a fazer isso, porque o nosso cérebro não dá conta dessa diversidade toda, ele tem que se organizar de alguma maneira e ele faz essas coisas de achar que tem categorias e rótulos, faz parte. Né? Mas se a gente quiser transcender, né, o lugar comum, então vale a pena a gente estender um pouco mais. E aí vem ele está citando aqui um autor que tem um trabalho muito interessante para tentar justamente entender o comportamento de muitos animais. E de que animais estamos falando aqui? Por exemplo, elefantes, quando um elefante morre, é muito comum que os parentes mais próximos e os amigos, eles fiquem, vamos chamar assim, eu estou sendo antropomórfico, eu sei, né, eu estou antropomorfizando, estou usando palavras que deveriam ser, sei lá, exclusivas da nossa fabulosa espécie, que vocês sabem que eu não considero tão fabulosa assim, não é? Porque afinal é uma espécie que curiosamente fuma, difícil de entender, depois a gente pode falar a respeito, afinal o cigarro é uma indústria de $1 trilhão, 1 bilhão de pessoas fuma, né? E aí eu vou dar um link para um vídeo muito interessante demonstrando quantos cigarros são produzidos por ano, é alguma coisa como 5 trilhões de cigarros por ano, embora todo mundo saiba que faz mal. Desculpa, foi só uma digressão, eu tenho problema com alguns comportamentos da nossa espécie. Mas voltando aqui, a questão é que os elefantes, diante de um amigo, colega, parente morto, eles ficam ali no que parece ser um estado de luto. Eles ficam observando, tocando, acariciando por horas. Não são só os elefantes, né? Chimpanzés, que são muito próximos da gente, quando encontram ali mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, quando eles encontram um membro vamos chamar do grupo, morto, eventualmente morto por um predador,
eles também ficam inconformados, eles também ficam ali velando, eles ficam ali tocando, eles ficam em volta por horas e horas, e inclusive eles fazem gritos, vocalizações, que são vocalizações que normalmente são usadas para quando tem algum tipo de perigo por perto. Mas não tem nenhum perigo por perto. E tanto é que quando, em situações normais, quando um chimpanzé ouve um grito daqueles, ele sai correndo. Mas naquele caso, os amigos estão todos em volta, ninguém sai correndo. É como se eles estivessem como se fosse uma carpideira, né? Como se eles estivessem ali chorando, né? Manifestando a sua revolta, estão inconformados, né? Com aquilo, o seu inconformismo, não é? Ou seja, mesmo comportamentos que no dia a dia têm um certo contexto, naquele contexto, um certo sentido, naquele contexto tem outro sentido, né? Então ele fala ali de orcas, tem um caso ali de uma orca que deu à luz a um bebê e o bebê morreu, e ela ficou, acho que uma semana, 16 dias, praticamente 15 dias, nadando por mais de 1.500 quilômetros, levando o filhote morto nas costas, o que não é muito fácil, porque ele cai toda hora, ela tem que pegar, botar de novo, ela não tem braço. Então, um esforço incrível, né? Uma manifestação clara de algum tipo de reação afetiva. Então, veja, tem várias manifestações animais, de outras criaturas por aí, que indicam que, veja, não só os caras têm emoção, mas também eles, de repente, ressignificam, por assim dizer, alguns comportamentos. E, aliás, tem uma história muito interessante da Jane Goodall, que morreu recentemente, que é uma grande especialista em chimpanzés. Ela observou que, diante de uma cachoeira esplêndida que tinha lá na África, os chimpanzés muitas vezes vão lá e ficam admirando, e eles ficam pasmos, e não tem nenhuma razão para eles estarem ali. Eles dançam diante da cachoeira, ou simplesmente ficam sentados observando, como se eles estivessem sentindo alguma coisa que ela chamou de espiritual, algum tipo de deslumbramento diante de alguma coisa maior. Então, veja, mas a gente pode chamar esse deslumbramento, esses comportamentos de alguma coisa parecida com espiritualidade. Então, o que esse pesquisador está tentando criar aqui é um conceito transespécies, né? Quando você percebe que o animal está demonstrando algum tipo de reverência, pode ser reverência a algum fenômeno natural, não é? Quando ele chama de observância cuidadosa, ou seja, ele está efetivamente, não é que ele olhou de repente para uma cobra e saiu correndo, não é que ele olhou para o traseiro de alguma fêmea e se interessou, não, ele está ali por horas e horas e horas fazendo alguma coisa que não tem nenhuma explicação racional, né? É como se fosse uma atenção focada. Terceiro, angústia. Quarto, esse sentimento de deslumbramento que eu falei para vocês, e também um senso de intimidade. Você percebe ali que eles estão juntos, muitos animais ali estão juntos vivenciando aquilo. Então, eu estou achando isso, não acabei de ouvir ainda, eu vou passar o link para vocês, caso vocês queiram ver, desculpe, não é? Mas eu acho isso absolutamente fascinante, né? Porque, veja, eu entendo que muitos pesquisadores e também muitos crentes, de seja qual for a religião for, tem tantas, né? Deus para todo lado, de todo tipo, né? Mas que entendam, que queiram algum tipo de exclusividade nossa, algum tipo de apanágio, que é uma bela palavra, né? Como se nós fôssemos especiais, como se nós fôssemos únicos, como se houvesse um abismo entre nós e qualquer outra espécie. Não é? Mas eu acho que isso, bom, primeiro que está pondo, né, o mundo a perder, né? Nós estamos aqui provocando sozinhos uma das maiores extinções da história do planeta. Elas fazem um parêntese aqui interessante. Eu estava ouvindo um outro episódio, eu vou compartilhar tudo com vocês sempre, mas lendo um artigo sobre espécies gigantes que já habitaram esse planeta, sei lá, cobras de 20 metros, preguiças de sei lá quantas toneladas, ursos de animais gigantescos, né? Sei lá, libélulas com quase 1 metro de envergadura. O planeta já teve espécies muito interessantes, mas veja, o planeta é um especialista em extinguir a vida. Porque a estimativa é que, se a gente pegar todas as espécies que já surgiram
desde que a vida surgiu, o planeta deu um jeito de matar 99% delas. Então, 99% das espécies, a gente só sobrou ali um fóssilzinho e tal, a gente nunca mais vai ver. O que a gente está vendo hoje, que já é uma exuberância extraordinária, né, é 1% do que tentou de alguma maneira sobreviver nesse mundo que não tem assim uma preocupação muito maior, né, com as criaturas vivas. É muito interessante a história, mas voltando para a nossa questão de exclusividade, veja, o próprio Darwin lá atrás já está ali tentando justamente borrar essa divisão, né, tentando borrar essa história de que a gente tem alguma coisa que essas criaturas não têm, né, tentando mostrar que existe talvez uma gradação e que tudo que está dentro da nossa espécie, na verdade, não veio do céu, não veio do Olimpo, mas que veio da evolução, foi como a nossa espécie chegou até aqui. Não é? Então, isso tudo, para mim, faz um quadro que eu acho que é bastante justo, né, com a potência da vida, com a fecundidade da vida. Né? Vocês sabem que eu acho uma absoluta injustiça com a vida você querer que exista um outro mundo, você querer que alguma coisa lá fora, ou não sei aonde, que nunca ninguém achou, explique o que acontece aqui. Não, desculpa, a gente tem que ter gratidão porque a gente, né, somos aqui, como diria o senhor Palomar, nós somos o universo olhando a si mesmo, o universo se descobrindo, né, o universo vendo desde as galáxias e buracos negros e quasares até o DNA e até os átomos e até a física quântica, a matéria admirando com né, com deslumbramento a si mesmo. Então, qualquer outra alternativa eu acho particularmente empobrecedor, mas o mundo é grande, essas narrativas costumam ser bastante poderosas. Mas aí, só para reforçar um pouco essa noção, eu acabo de ler um artigo extremamente interessante sobre abelhas. Né? Abelhas podem ser mais otimistas ou mais pessimistas. O que você quer dizer com otimismo, pessimismo, sobretudo com relação a abelhas? Não é, ou com qualquer outra criatura. Né? Acontece que, à medida que você existe, né, no mundo, o seu cérebro está ali fazendo o possível e o impossível para tentar entender o que está acontecendo, que é muita coisa, né? Às vezes os sinais são muito claros, tanto para um lado quanto para o outro. Aquilo é um leão, não, aquilo é uma manga, que beleza. Né? Mas às vezes o sinal é um pouco dúbio, você não sabe para que lado pender. Então, aqueles que vão escolher preferencialmente a opção que não é perigosa são os otimistas. E aqueles que vão dar preferência para opções que dão medo, né, é o pessimista. Então, é que o sinal não é claro, você tem que a balança pender para algum lado. E abelhas contêm essa... Aliás, não só abelhas, eu já tinha lido que aranha, tem um monte de bicho que pode ser otimista ou pessimista, introvertido, extrovertido. Pois bem, as aranhas, eles estão falando de uma abelha, perdão, que eu nunca vi aqui, que se chama bumblebee, que são umas abelhas peludinhas, assim, maiores, acho que eu nunca vi. Não é? Elas, veja bem, eles resolveram fazer um experimento com essas bumblebees para testar se elas são otimistas, pessimistas, sim, conseguiram provar, que tem umas e outras, mas o que eles observaram é que isso não é só uma característica individual. Né? Eles fizeram um experimento, eu não vou entrar no detalhe, porque o experimento é um pouco complicado, né? Mas um experimento feito no escuro, ou seja, elas não têm nenhuma pista de comunicação, não tem como uma contar para outra, não que a gente saiba, né? Não tem como observar a outra, não que a gente saiba. Mas a questão eles treinam as abelhas para fazer um experimento. Né? Se elas veem um determinado sinal, aquilo quer dizer que tem uma guloseima ali. Ótimo. Né? Mas se de repente for um outro sinal, não tem. Agora o que eles começaram, depois que elas se acostumaram com essa história, ok, sinal, sei lá, botar uma coisa dourada ou qualquer outra coisa, com cheiro, tanto faz, um sinal claro. Aí o que eles fazem? Colocam um sinal ambíguo. Ambíguo significa que não dá para saber se é uma guloseima ou se não é. Né? E aí o que acontece, as abelhas otimistas vão necessariamente, né, inevitavelmente achar que é alguma coisa legal e vão provar. Certo? Certo. Mas a coisa não para aí no seu comportamento individual, porque o que esse experimento demonstra que esse otimismo de uma abelha pode contagiar as outras. Eles não entenderam muito bem como,
né? Mas na medida que ela encontra com outras abelhas, mesmo que sejam pessimistas, está tudo escuro, não dá para ver nada, se tiver algum sinal é químico, vai saber o que eles estão fazendo ali. Mas se ela tiver contato por alguns segundos com outras abelhas, elas também podem coletivamente achar que está tudo indo muito bem, que está tudo ótimo. Ou seja, é um otimismo contagiante, é um otimismo contagioso numa colmeia. Uau! E aliás, pegando carona nisso, tem um vídeo extremamente interessante para compartilhar com vocês. Eu tenho uma especial afeição por várias criaturas, corvos em geral, polvos em geral, né? E aranhas saltadoras. Aranhas saltadoras eu acho uma criatura simplesmente fascinante porque é uma aranha que não faz teia, ela é basicamente um gato com 8 pernas, e, né, com 8... Quantas pernas tem uma abelha? Uma aranha? 8 ou 6? Eu não sei. Mas ela tem 8 olhos, pronto. Isso eu sei, é uma aranha saltadeira e tem várias, é uma absoluta infinidade de aranhas saltadeiras, tem para todo lado. Aqui em casa aparecem, são bem pequenininhas e tal. Mas aí os caras estavam analisando, fazendo um teste com uma delas, que é um pouco diferente, mas mesma história. 8 olhos, tal, 2 grandes olhos na frente, 3, o resto ali, dando visão 360. Mas a questão é um bicho muito pequenininho, certo? Então vamos imaginar que você cria ali um ambiente de teste, faz ali algum tipo de jardinzinho e tal, e você coloca algum tipo de presa que ela consiga ver. O que acontece é o seguinte, a aranha olha, ela deve, o que eles imaginam, né, que ela esteja acontecendo. Eles imaginam assim, se a aranha olha qual é o tamanho, qual é o tipo de animal, será que vale a pena, será que não vale a pena? E aí, com essa visão 360 que ela tem, ela consegue mapear tridimensionalmente as plantinhas, os galhos, etc, 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 e começa a planejar algum caminho para chegar nessa criatura sem que ela perceba. Então, ela vai planejar isso na cabeça dela, ou seja, ela está imaginando uma trajetória. É muito interessante que na hora que você está acompanhando o que a aranha está fazendo nesse quebra-cabeças, é um quebra-cabeças tridimensional. Em muitos momentos, ela não consegue ver o objetivo. Então, é porque isso quer dizer que ela está com um modelo mental. Ela está lembrando de onde a coisa está num mundo tridimensional e ela vai executar essa zona toda para finalmente dar como é que chama? Quando você embosca, vai atacar o bichinho ali e pronto. Desculpa, isso é muito complexo. Né? Se isso não é inteligência, eu não sei que nome tem. E o que é mais intrigante é que o cérebro de uma aranha saltadeira é uma coisa infinitesimal. Né? Você vê inteligências parecidas num corvo, que eu adoro, num chimpanzé, que eu adoro, num polvo, corvo, etc. Mas, cara, uma aranha é muito pequena. A questão é, primeiro, vamos redefinir de novo o que é inteligência. Segundo, vamos redefinir essa história de que isso tenha necessariamente a ver com o tamanho do cérebro. E a coisa é tão maluca com essa aranha saltadeira que eles perceberam um comportamento interessante, que de repente se ela vê uma aranha que faz teia, certo? Então essa aranha saltadeira, veja só, ela pula na teia, o que provoca uma perturbação, não é? E ela começa a dar uns tremeliques como se fosse um inseto em agonia, um inseto desesperado. Né? Ela vai testando essas vibrações. A aranha, que é a dona da teia ali, ela vai interpretar, se ela conseguir acertar, né, os sinais, essa aranha vai interpretar, opa, tem uma presa ali. E ela começa, a própria aranha, que é a dona da teia, ela começa a testar a teia, ela dá umas pequenas pancadinhas, né, para ver, será que é uma presa ou será que de repente é um membro do sexo oposto? Porque pode ser uma fêmea, um macho, seja o que for, pode ser sexualmente interessante. A aranha saltadeira, quando percebe que a outra está dando esses sinais de reprodução, ela começa a testar respostas, né, respostas na língua da outra aranha, para dar a impressão de que, opa, estou aqui cheia de amor para dar. Certo? Certo? E adivinha o que acontece? A aranha foi iludida, né, e vai virar jantar. Isso numa criatura absolutamente minúscula. Por que eu estou contando tudo isso? Né, bom, primeiro porque obviamente são impressões que eu estou trazendo frescas, né, aqui ao som, né, do mar e dos passarinhos e da brisa, né, e das ondas, mas também porque eu acho que isso para mim se casa, né, começa a formar aí quase que uma sinfonia de coisas mais ou menos aí afinadas, não é, que vão tentar mostrar que, veja, talvez a gente
possa encarar o mundo de uma outra maneira, não como alguma coisa que é um palco de sofrimento e dor, não como uma sabatina das suas virtudes morais que vão ser recompensadas, não sei exatamente como nem quando, é um cheque sem fundo, né? Não como coisas que infelizmente estragam, que não são fixas, mas a gente conseguir recuperar pelo menos o senso de deslumbramento por uma coisa que, aliás, uma outra coisa que eu levei, que eu estou lendo também, que é o pensador francês Deleuze, que é o devir, a perpétua transformação, a perpétua, os fluxos, os encontros, as mudanças, né? Porque lá o Heráclito, lá atrás, na Grécia, já tinha cantado essa bola, ninguém acharam o Platão mais bonito, eu não sei porquê, né? Mas espero que tudo isso, de alguma maneira, traga um cheiro, né? Traga um gosto, demonstre para, sei lá, quem quiser pensar de outra maneira, que o mundo é mais bonito visto assim, né? O mundo é mais rico visto assim, né? Você realmente tem uma conexão mais íntima com tudo que te cerca, até a própria fronteira entre onde você começa, onde você termina, né? Isso é uma experiência, eu não digo que é transcendental, porque ela é imanente, a gente aqui no Radinho não acredita em nada transcendental, mas veja, isso para mim, eu não troco por nada, raríssimas, raríssimos e raríssimos. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã. E continuem aqui ao som das ondas.